Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje vamos falar a respeito do deputado Gustavo Gaia. Eu acredito que em outubro ele vai ser lançado para senador, para qualquer outro cargo, mas isso é especulação minha. O ponto principal que eu estou trazendo nesse vídeo é a respeito do critério de julgamento do STF. O que o STF considera como injúria para uns casos, como ele não considera injúria para outros. Isso daí é um debate que eu vou trazer a todos vocês e vocês opinem de acordo com o seu entendimento. O ponto que o Gustavo ele se tornou réu foi por injúria. Injúria não tem pena grande, isso já vou adiantar a todos vocês. Ele vai ser algemado, não, nada disso. Mas ele é suficiente para tornar uma pessoa inelegível. Isso é o que importa. Não é tanta punibilidade penal, que ele paga uma cesta básica e resolveu isso. Mas sim a inelegibilidade, isso é o foco. O APGR denunciou o parlamentar por postagem nas redes sociais que associava Lula por meio de inteligência artificial a ideologias antissemitas. O que seria isso? A honra mais. Traduzindo ao grupo terrorista que também é um partido político em faixa de Gaza. Não podemos esquecer disso. Ele é um partido político no meio palestino. Ele não é apenas um grupo terrorista, como o Ocidente denomina. Ele é um partido político como qualquer outro do mundo ocidental, mas só muda que ele tem abrangência no Oriente. Então vamos dessa explanação, vamos continuar. A primeira turma do STF decidiu nesta terça-feira aceitar a denúncia da PGR, que está sendo muito diligente nesse tipo de situação, e tornou réu o deputado Gustavo Gaia do PL, Goiás mesmo, por injúria ao presidente Lula, do PT. A acusação diz a respeito do deputado nas redes sociais que associava Lula inteligência artificial. Observe o que? O debate que com certeza vai rodar muito ao Brasil afora é a possibilidade de utilizar inteligência artificial ou não no meio da campanha política. Inteligência artificial é esta que pode sim confundir o eleitorado a fatos inverídicos. Isso aí de fato pode acontecer e tem muita gente até nova que não consegue diferenciar o que é inteligência artificial e o que não é. Uma vez trazendo essa dúvida, possa ser que prejudique um determinado candidato. Vamos supor que o candidato X fez um vídeo falso a respeito do candidato Y, imputando um crime a ele que ele não cometeu. Isso daí pode tirar votos. Ah, não, mas depois ele vai pagar processo. Mas o importante é tirar voto naquele momento e o candidato não ganhar. Ele pode pagar 1 milhão de indenização, mas se o deputado, o candidato, ele não ganhar a eleição, o que importa. Por isso que a inteligência artificial ela vai ser muito discutida nessa eleição e já está sendo muito veiculado no meio jurídico, especialmente no STF. Bom, ideologias também foi colocado nesse vídeo, ideologias antissemitas. A montagem retratava o petista com uniforme militar, suástica nazista e um fuzil. O que foi que Gustavo Gaia colocou? A postagem é uma montagem de uma pessoa vestida de uniforme militar com um fuzil AK-47 na mão direita. O rosto do presidente Lula foi colocado sobre o rosto original. No rosto do presidente foi desenhada a cruz suástica utilizada na Alemanha nazista, diz o inquérito da Polícia Federal. Em fevereiro, mas o sigilo foi retirado apenas nessa terça-feira, dia 28. Data que o colégio analisou e recebeu a acusação. Uma coisa importante que eu tenho a dizer é o seguinte: falar que Lula é nazista, Lula não é nazista. Isso aí vai para o discurso político da direita e acusar Lula de nazista. Lula ele teve desentendimento sim com o pessoal de Israel, isso é notório, isso é claro, diversas vezes, inclusive foi declarado pessoa não grata, teve muitas confusões nesse sentido daí, mas ele não é nazista. Isso é o ponto número um. E o outro ponto que eu tenho a dizer é o seguinte: o entendimento do STF ele está muito oscilante a respeito do que é injúria e do que não é. Esse daqui é um deputado do PL, oposição a Lula, e foi considerado, aceitou a denúncia. Não significa, outro ponto é o seguinte: aceitar a denúncia é uma coisa, condenar é outra, vai para análise e tudo mais. Lembrando do seguinte:
Até o julgamento do STF, da configuração atual do jeito que tá, questiona muito porque Dino foi indicado por Lula, tem um viés todo político de esquerda, tem amizade, tem o advogado de Lula, etc. Aí isso daí levanta muito debate a respeito da imparcialidade e juiz nenhum do STF, via de regra, se declara impedido. Aí o julgamento dele vai estar uma clara tendência, digamos assim, quase 100% dele ser condenado por isso, antes mesmo de iniciar o julgamento. Mas o que eu vou abordar aqui também para mostrar para todos vocês é essa diferença de posicionamento do ministro do STF, Flávio Dino. Eu peguei até um vídeo aqui, ó, do Terra, e ele explica que ele não considera fascismo ou nazista como uma calúnia e aceitou por unanimidade a denúncia contra esse Paulo Gaia porque associou Lula ao nazista. Lula não é nazista de momento nenhum, mas associou Lula ao nazismo e foi aceito pelo inquérito. E aqui é o ministro do STF que afirma que chamar rival político de fascista e nazista não é calúnia. Vou passar o vídeo aí para vocês assistirem. A palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Basta examinar as eleições da Alemanha em curso, em que há um partido que é formado basicamente por herdeiros dessa corrente política. Eu, ministra Carmen, nesses 18 anos, fui acusado de praticamente tudo que possa existir de negativo num debate político. E sempre diferenciei o que era o debate político. Por exemplo, muitas pessoas criticavam os partidos aos quais eu fui filiado. Isso é crítica política. Mas, evidentemente, a pessoa que dizia ele é ladrão, ele desviou dinheiro público ou algo equivalente, obviamente, isto não constitui crítica política. Observe o posicionamento dele a respeito de chamar uma pessoa de nazista e fascista. Ele disse que não é calúnia, difamação nem injúria. E no inquérito aqui que o Gustavo Gaia aceitou o pedido aqui, ó, feito pela PGR, ó, tornar réu deputado por injúria ao presidente Lula. Observe a contradição. Ó, decidir, ó, aceitar a denúncia. Como é que o ministro disse que não é crime de difamação, calúnia e injúria e ele aceita contra o deputado do PL? A questão toda é o seguinte: Bolsonaro ele foi chamado de genocida, que é crime contra a humanidade e não foi considerado injúria, difamação nem calúnia. E tiveram diversos vídeos que eu já mostrei até aqui no canal que vocês podem ver, jogando com a bola com a cabeça de Bolsonaro. E não foi nada. Isso aí foi encarado como liberdade de expressão. Mas um vídeo de inteligência artificial feito por Gustavo Gaia, que associava Lula ao nazismo, de maneira inverídica, de fato, mas, como Flávio Dino mesmo disse, aí faz parte do jogo político. E está sendo aceito como injúria, fazendo com que cause insegurança jurídica no Brasil. Não se sabe o que é o que, mas o que transparece é que a condenação depende da pessoa, não do direito. Isso aí é muito sério para o Brasil como um todo, a segurança jurídica do Brasil. É isso que eu estou querendo pontuar nesse vídeo, independente do partido A ou B, mas esse posicionamento que eu mostrei para você, eu não estou criando nada, eu estou mostrando de fato o que aconteceu. Procure o posicionamento do Flávio Dino, que ele diz exatamente sobre isso. Fascismo é algo terrível, nazismo também é algo terrível, que tem de ser abominado, e o ministro ele considera como não fosse injúria, difamação e calúnia. E agora o STF está aceitando como injúria. Isso daí não se pode aceitar uma contradição clara dessa. É isso que eu quero mostrar a todos vocês, tá entendendo? Aí por isso que eu tô trazendo esse caso aqui do deputado Gustavo Gaia, que eu acredito que ele vai ser condenado, porque ele é de direita, oposição e tudo mais. O PT tem maioria no STF. É muito improvável ele ser inocentado disso daí, mas mostra essa clara contradição
existente dentro do próprio STF e nos posicionamentos políticos. Na minha opinião, não se deve associar ninguém a algo tão ruim como o nazismo, como o fascismo. Também não se deve acusar ninguém de genocida, que isso é crime contra a humanidade, que é algo seríssimo. E o pessoal banalizou o termo genocida. Inclusive, grande influenciador ficou falando reiteradas vezes, não dei nada para ele, mas isso daí é um crime contra a humanidade. Pode procurar genocídio, o que é, se é crime contra a humanidade ou não. Dê um Google que você vai ver a gravidade do que é isso e a definição também legal do que é e que não se enquadrava de fato a Bolsonaro. A isso tudo eu tô trazendo a todos vocês para ficarem cientes também e assim, incentivar cada um a pensar fora da caixa. Isso daí, independente de ser esquerda ou direita, eu defendo uma justiça imparcial e não contraditória. Muito obrigado a todos e até a próxima.